Oi meninas, boa noite. Qual será o pedido de hoje? Acho que hoje eu vou pedir um basicão, assim, de frango com bacon completo. Hoje eu venho de diferentão, eu venho de kafta, porque hoje eu tô mudando tudo. Eu sou Dandara Farias. Eu sou Camila Rodrigues. E acabamos de chegar no Espetinho de Quinta. Oi, gente! Estamos aqui para mais um episódio do Espetinho de Quinta, o 12º episódio, nossa, aqui na Rádio FTFM 96,9 e também pelo YouTube, Spotify e Google Podcasts. Sigam a gente lá, @Espetinho de Quinta. E, gente, estamos entrando no 3º mês de Espetinho de Quinta. Meu Deus do céu, como assim? A gente falou tanto em mãe, mas que mães são essas? A gente nunca fez um mêsversário, né? Pro Espetinho de Quinta. Vamos pensar aí num tema pra esse mêsversário aí. Que vale uma live, hein? Não vale? Então, gente, eu quero só primeiro agradecer, né, pro 3º mês de programa. Todo mundo que tem nos acompanhado, nos ouvido durante desde abril, né? E principalmente, assim, agradecer todas as nossas amigas, essas pessoas maravilhosas que participaram da nossa série no mês passado sobre maternidade, né, que foram, assim, muito maravilhosas, que deram a cara e se mostraram mesmo, assim, para muita gente. Foram episódios muito comentados. A gente quer dizer para vocês que a gente tem crescido junto com todos esses episódios, todos esses temas que a gente trabalha. As meninas que começaram, né, o piloto, não são mais essas aqui do episódio número 12. Não são mais as mesmas. E que bom, né, que a gente tem crescido junto com os nossos ouvintes. Esse mês agora foi maravilhoso com as meninas. Perfeito. Nossa. Eu cresci muito e acho... será que estamos adolescendo? Então, enfim... Fez parte do nosso adolescimento. Do nosso adolescimento. Realmente. E hoje, gente, a gente vem falar de um negócio... Em quase todos os episódios, na verdade, a gente fala de trabalho. Nós já falamos algumas vezes aqui o quanto nós somos... muito centradas no trabalho, quanto nossa vida gira muito em torno do nosso trabalho. E aí hoje viemos falar quem é você por trás do crachá. Esse tema surgiu na minha cabeça, né? Xinguara falou essa frase pra mim, que ela viveu uma experiência num curso que ela tá fazendo, e isso me tocou assim... lá no fundo. A gente já tinha conversado de falar de trazer esse tema, de trazer o quanto, né, o trabalho toma, mas quem é você por trás do crachá? E aí eu me pego aqui perguntando, amiga, pra você. Você consegue definir quem é Camila Rodrigues, Camila Xinguara? É mais fácil pelos nomes, né? Tem duas personalidades. Por trás do crachá. Olha, Deus. Essa experiência que eu tive no curso, eu fiquei meio reflexiva. Eu falei, caramba, eu sou a podcaster do Espetinho de Quinta. e me veio essa reflexão. Além de mim, todas as iniciantes do curso, a vida profissional e a vida pessoal viram uma só. Nossos hobbies, esportes, isso tudo fica em segundo plano, se não em terceiro. A gente faz ali um exercício ali e tudo mais, os horários dela na marra, para manter uma vida saudável, mas no fim das contas a gente faz tudo voltado ao trabalho. Curso, filme que assiste, a gente tenta assistir um filme que é voltado para a profissão, podcast, a gente acaba escutando podcast mais voltado para a profissão. A nossa geração ter essa corrida de ser bem sucedido, né, até os 30 anos, causa isso na gente, né? A gente, desde o dia que começa a ler e escrever até o dia que realmente chega na idade de trabalhar, de fato, a gente Sim. é voltado. Você vai ser um profissional, você vai trabalhar, você vai não sei o quê. Então, Camila Xinguara tem voltado a separar essas duas personalidades. Por mais que agora no começo
É bem difícil dizer quem sou eu fora do trabalho, dizer quem sou eu sem o meu crachá, mas essa chacoalhada que eu levei e a chacoalhada do espetinho também, de realmente fazer algo que a gente queria, sem benefícios profissionais, Sim. falei assim, cara, eu preciso fazer isso também. Sim. Isso vai ser parte de mim. E assim, indiretamente, ajudando ou não no meu eu profissional também. Sim. E você, Dada? Quem é você fora sem o jaleco? Por trás do crachá? Quando você me falou isso me tocou tanto, porque realmente, por muito tempo, eu fui só a profissional, a pessoa que trabalha, né? Desde que eu comecei a trabalhar, eu de fato girei a minha vida inteira em torno do trabalho. Eu tinha meus momentos de lazer, sempre tive, claro, mas todo o resto era voltado para aquilo. De um tempo para cá, eu tenho tentado construir essa Dandara fora do trabalho. E de fato mesmo, assim, como você tá falando, antes era muita coisa voltada, era tudo que eu consumia, levava trabalho para casa, estudava coisas, desenvolvia, comprava cursos pra, eu quero, sei lá, uma planilha. Quantas vezes eu já gastei dinheiro com planilha? Meu Deus, eu quero comprar uma planilha para facilitar isso. Aí eu vou lá e compro a planilha. Justamente porque vai demorar muito tempo pra eu aprender, e aí eu quero economizar tempo. Aí eu vou comprar uma planilha. Mas assim, eu trabalho com muitos dados, né? Mas assim, em 2020, 2021, eu tive assim um grande break na minha vida, assim, uma quebra muito grande, né? Eu fiquei sem trabalhar e isso me despertou muita coisa, assim, cara. E agora? Porque meio que você perde um pouco da sua identidade com um trabalho que vai, né? E isso pode acontecer e vai acontecer na nossa vida tantas vezes. E pra mim foi a primeira vez que eu passei por isso. E me deixou justamente assim, sem chão. Eu fiquei sem chão, fiquei um pouco sem identidade, sem saber, meu Deus, e agora? Quem sou eu sem o trabalho? Então, eu estou desde 2021 tentando construir, voltando para coisas que eu gostava muito antes de começar a trabalhar. Eu voltei a jogar vôlei, que eu gostava muito. Eu tô começando agora a fazer academia, voltar, porque eu gostava, eu sempre gostei de malhar. Eu gosto da sensação, eu gosto de estar lá. Quando eu era mais nova, eu ia tranquilamente. E com o trabalho, não consigo, porque eu trabalho. Estou organizando o tempo. O podcast, eu acho que, como você falou, é o maior projeto que eu tenho fora do trabalho e sem remuneração nenhuma. E tudo bem. Esses dias eu tava olhando exatamente alguém falando sobre isso, assim, você não precisa fazer um hobby para te remunerar ou desenvolver um projeto que apenas te traga algo de dinheiro em cima. Você também precisa fazer algo por você, porque você deseja. Ou às vezes aquilo vai te trazer dinheiro e você nem sabe, mas não faz porque vai te trazer dinheiro. Então, assim, hoje, quem é Dandara por trás do crachá? Para eu me definir, eu ainda sou muito a Dandara que trabalha, a enfermeira que está trabalhando hoje no controle de infecção, gestora. Quando a gente começou o podcast, foi assim que eu comecei a me definir. Isso é verdade. Né? Mas eu estou trabalhando para eu ter uma outra parte aí muito forte, né? Porque eu sou muito complexa e eu quero desenvolver demais tudo isso, né? Sim. Tenho 3 anos de formada. Durante esses 3 anos, eu acredito que 1 ano e meio, realmente, a minha cabeça foi: eu preciso focar no meu trabalho, que foi o primeiro ano e meio. Depois, eu acho até que os meus amigos, mesmo com a pandemia, assim, perceberam que eu dei uma parada, sumiço, né? 2022 mesmo eu sumi, das saídas e tudo mais. Só que eu percebi que eu precisava desse tempo comigo mesma também, para eu poder trabalhar, né? Poder seguir os meus projetos profissionais, mas também para eu me reconhecer novamente. Pra entender quem que era a Camila antes da faculdade, porque na faculdade a gente já molda essa personalidade da vida profissional, de ser alguém, de ser um destaque, de ser não sei o quê. Então eu falei assim, cara, eu preciso me reencontrar.
E não é fácil. Acho que todo dia agora, assim, eu tô me reencontrando em alguma coisa. Sim. Mas eu tô me permitindo também. E igual o podcast, eu escutei alguns comentários de tipo, não vai te atrapalhar, você tá, né, na advocacia, não vai te atrapalhar agora no começo. E realmente eu só escutei e deixei passar, porque eu pensei comigo, eu falei, cara, é uma oportunidade que surgiu e que vai me desenvolver um lado que vai me motivar a seguir meu dia a dia. Sim. É um hobby de fato, mas que além disso, eu vou Um hobby que dá muito trabalho. dá muito trabalho. Olha, vou te falar, vamos maneirar nos hobbies, mas é algo que me faz bem. Dá trabalho pra caramba, mas assim, quando a gente escuta, que a gente fala assim, uau, Sim, né? sim. E isso acaba respingando na vida profissional, de Sim. um jeito ou não. Quando a gente coloca vida profissional e vida pessoal, o que aparece é só como engrandecer seu currículo com hobbies. Aham. Como não sei o quê. Porque acaba tudo voltando pro campo Para o profissional. trabalho. Para o Como trabalho. a gente tá, assim, preso nisso, né? Preso nisso. Porque a gente tem um culto ali à produtividade, que você precisa estar sempre produzindo, que o que a gente segue, as pessoas são julgadas por seguirem, você fica aí seguindo blogueiro, que bobeira, e Perda de tempo. perda de tempo, então assim, você tem que seguir, você precisa, um dia desses eu ouvi assim, você precisa estar, as 5 pessoas que compõem o seu dia a dia, elas precisam ser melhores que você precisa admirá-las, e tanana. Então a gente meio que criou uma forma, ali tá criando uma forma de tudo, você precisa ter um ganho. A gente já falou sobre isso também, que a gente muito essa geração de tudo a gente tem que ganhar, tudo a gente precisa ver algo por trás. E assim, não é que o trabalho não é importante, é super importante. A gente já falou, tem dinheiro, consegue realizar outros sonhos, você ter uma casa, você ter um carro, você viajar, né? E ir a coisas que você deseja, mas ele não é tudo. Por quê? É aquela história, se você não é herdeiro, meu amor, se você não tem uma herança na sua conta, se um dia esse trabalho te falta, você tem nada. É isso que acontece, né? Verdade. E isso pode acontecer de um dia pra noite. Vide pandemia, que deixou muita gente desempregada de um dia pro outro. E não foi uma questão de qualidade, não foi uma questão de quem era o melhor, quem tinha mais hobbies aqui perfeitos que iam compor essa equipe. Não, foi uma questão de não tenho grana pra te pagar. Tchau. Então, assim, a gente precisa desenvolver outras coisas sem pensar nesse retorno, só pro trabalho. Porque assim, igual você falou, o trabalho é importante, faz parte da nossa vida e sim, temos que nos dedicar. Eu sou trabalho. Mas nem me fale. o choque maior é que além do trabalho, você tem que dar valor à sua vida pessoal. Não é que passar um muro e falar quando eu chegar em casa, porque isso é impossível, na vida real isso é impossível. Chegar em casa e não pensar nos problemas do trabalho, chegar no trabalho, às vezes tá sobrecarregado com as coisas de casa, mas é saber que além da sua vida profissional, a vida tá correndo lá fora também. E você precisa aproveitar esses momentos, né? O quanto isso te dá também outras ferramentas que só o trabalho não vai te dar. Isso. Só cursos capacitantes. Capacitantes? Capacitante. Né? Uhum. Só pós-graduação vão te trazer nessas trocas, nessas experiências, nessas outras coisas. Hoje estão falando muito das soft skills, né, no mercado de trabalho, que são aquelas características que são falam-se menos profundas, são as características mais superficiais, né? Uhum. São mais leves, mas que dão toda uma diferença para aquela pessoa. E isso se compõe, gente, na naturalidade. É você desenvolver alguma coisa, você olhar para si e fazer algo simplesmente, às vezes, por paixão. Fazer algo simplesmente por desejo.
né? Você gosta de cantar, você gosta de dançar, você gosta de jardinagem, e às vezes isso vira... Eu vi muitas pessoas na pandemia utilizarem coisas que antes eram hobbies, que tinha aprendido com a avó, com a mãe, para ganhar um dinheiro depois. Ou seja, a gente tá falando que não é para você olhar pro seu hobby como forma só de ganhar dinheiro, de ganhar alguma coisa com ele, mas de entender que ele pode ser, às vezes lá na frente, e pode abrir portas que você não imaginaria que abriria fora do seu círculo ali daquele seu trabalho, fora Sim. daquelas coisas. Esses dias eu ouvi alguém falando assim, você não precisa fazer só o que é uma coisa que você é bom. Você não precisa fazer só coisas no que você é bom. Às vezes, eu gosto de cantar. Eu não sou bom em cantar, mas eu gosto. Mas eu vou cantar. Eu não sou bom em jogar futebol, mas eu gosto, então eu vou jogar. Porque aquilo me alimenta de uma forma que, se eu for fazer talvez uma coisa que não é do mesmo jeito, não é uma paixão, não é algo que me movimenta. Isso é verdade. E a nossa percepção de equilíbrio, ela vai mudar com o tempo. Sim. Vai ter momentos que realmente, de fato, precisaremos nos dedicar muito mais Sim. na carreira profissional. Quando você falou sobre os 3 anos, eu pensei na mesma hora. Comigo foi do mesmo jeito. Eu fiquei assim, afundada. Afundada no trabalho. Esses primeiros 3 anos, quando eu desacelerei em relação a trabalho, curso à noite, a rotina totalmente fechada para o ganho profissional, tinha algo meu que eu poderia levar tão mais facilmente, só pelo fato de eu gravar um podcast e melhorar a minha dicção, a oratória, ao invés de simplesmente ir lá fazer um curso de oratória engessado, achando que vai resolver, porque aquele hobby ali vai me fazer perder tempo. Sim. Entendeu? Então, é realmente perceber que com o tempo o equilíbrio vai mudando, e que nem sempre vai ser 50%. Aliás, eu acho que nunca vai ser 50% de trabalho e 50% vida pessoal. Inclusive, estão pedindo muito esse tema de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Vem aí, hein? Vem aí. Mas concordo. Voltando, concordo que acho que nunca vai ser 50%, mas que a gente precisa ter algo nosso. E isso serve, gente, para qualquer tipo de relação. Qualquer uma. Se você entra em qualquer relação, seja romântica, seja sua relação com o trabalho, sua relação familiar, né? Se você entra em qualquer tipo de relação onde você só joga tudo em cima daquilo ali, e uma hora aquilo pode te faltar, sobra o quê? Não sobra muita coisa. É verdade, amiga. Não sobra muita coisa. Você foi profunda. Ou sobra nada, na verdade. E aí, como vai ser tão difícil você se reerguer depois disso? Tem até, assim, estudos, né? De todo o campo da psicologia, das terapias, né? De pessoas que analisam essas pessoas há anos nos consultórios, né? Terapêuticos. O quanto mulheres têm muita dificuldade em executar hobbies. A gente vem aí de vários episódios falando de maternidade, e um dos pontos é justamente isso, como a maternidade ou o casamento fazem com que as mulheres voltem à vida somente para aquilo, e elas deixam de desenvolver outras coisas, outras paixões, outros desejos. E aí, quando às vezes o filho sai de casa, vem aquela síndrome do ninho vazio. E essa mulher se encontra assim, caramba, quem sou eu? O que restou de mim sem o filho, né? Sem a necessidade de cuidar do filho. Assim como um relacionamento, um casamento, que por alguma questão possa terminar, essa mulher se olha. Então, essas pessoas, né, os terapeutas, psicólogos que analisam pessoas, eles dizem que mulheres ainda passam muito mais por isso, porque a gente, quando entra em casamento e maternidade, a gente volta tudo para aquilo. Aí a nossa vida vira trabalho, casamento e maternidade. E aí você deixa de ser outras coisas e deixa de desenvolver outras coisas e de olhar para si. De ser você mesmo, né? De ser você mesmo. Se tirar o crachá, o que fica? O Se que tirar fica? A família, o que fica? Né? Porque você pode se encontrar sozinha nesse lugar.
o trabalho, ele toma tanto tempo da gente que às vezes a gente não percebe, né? É muito tempo. Quando você assusta, você olha, meu Deus do céu, acabou o dia, acabou a semana, acabou o mês, né? E às vezes você tá com um projeto para desenvolver uma coisa ali e esse negócio não andou muito bem. E se você, cara, é uma coisa que eu digo pra mim, eu trabalho em hospital, eu tenho um problema 24 horas se eu ficar lá dentro. Se eu não determinar tempo e momentos para mim, né, falar, nesse momento aqui, eu vou estudar, tenho a minha aula da pós. Eu tenho esse compromisso inadiável, eu vou ter esse outro compromisso inadiável. A gravação do podcast, eu tenho uma academia, eu vou ter, sei lá, vou fazer uma massagem hoje. É um compromisso inadiável, porque é para mim. Porque aí eu preciso deixar o trabalho lá e ter e voltar para as outras coisas que eu tenho da vida para desenvolver. E hoje é muito difícil pra gente, porque nós temos um negócio chamado celular. Então, a gente leva trabalho para casa todo dia. Quem aqui não atende um telefone, não responde uma mensagem, não fica até mais tarde, às vezes entra numa reunião que está fora do seu horário de trabalho normal. Horário de almoço não existe. Horário de almoço não existe, você fica respondendo mensagem, um tanto de coisa. O trabalho te consome. Se você não determinar esses momentos, pega uma agenda, determina os momentos e tenha momentos para você. É tanto tempo que o trabalho te consome que às vezes não dá pra você parar e refletir. É isso mesmo que eu quero? É verdade. Isso tá chegando onde eu quero chegar? Esse trabalho, ele tá me satisfazendo no ponto que eu queria, que eu gostaria? Se não, o que eu posso fazer? E às vezes a gente precisa às vezes não, a gente precisa do ócio. Do momento em paz, sozinho. Ou de um momento fazendo outra coisa, que vem um start, você... Nossa... Então eu vou fazer isso assim. Não, então eu vou desenvolver isso aqui. E aí com isso a gente vai ganhando. A gente sempre vai ter ganho. Investir na gente. Nossa amiga Érica Suelen, ela fala muito. Você nunca perde investindo em você mesmo. Tudo que você investe em si, você ganha. Não tem coisa de perder, você só vai ganhar. Concordo plenamente. Quando a gente vai investindo, até na relação de emprego, quando a gente chega autoconfiante, quando a gente coloca a relação de trabalho como uma parte da sua vida e não aquilo, você começa a reconhecer que aquilo ali para você falar o não, quando aquilo não ficar interessante para você também. Isso. Falar assim, cara, será que o dinheiro que eu tô recebendo aqui vai pagar as terapias que eu vou precisar fazer? Sim. Vai pagar todo o dispêndio que eu tenho que fazer para poder trabalhar? O que é que vale, né? Porque trabalhos passam, mas assim, é como eu falei, mas quem fica é a gente. E esse investimento que a gente faz em nós mesmos, nós fazemos em nós mesmos, sempre vai ter retorno, até para buscar outras oportunidades. Outras coisas. Outras formas de trabalhar, por exemplo. Quando a gente percebe que trabalho é mais uma forma de relação, a gente falou que a maternidade era como uma relação, ela nasce, vai se desenvolvendo entre as duas pessoas. Trabalho também é uma relação, é mais uma relação que a gente tem na vida. Que a gente vai ter que alimentar, que a gente vai ter que dar atenção, que a gente vai ter que cultivar. Vai, mas que também a gente vai ter que deixar para não se perder e vai ter que às vezes decidir se compensa ou não compensa permanecer. E não é que você vai ficar sem trabalho. Uma pessoa uma vez falou para mim assim, ó, olha, hoje eu não tenho um emprego, que era o quê? Um contrato assinado, uma carteira assinada, mas eu tenho muito trabalho. E de fato ela tinha, porque ela executava vários projetos, ela assessorava várias pessoas, era trabalho dela, ganhava, era remunerado, com uma coisa que ela não trabalhava antes, que antes ela tinha um emprego de carteira assinada para ser enfermeira. Esse emprego faltou e ela foi trabalhar com outras ferramentas que ela tinha, com outros conhecimentos que ela tinha. E ela só tinha porque ela investiu nela. Entendeu? Então, assim, gente,
A gente precisa investir na gente, a gente precisa ter o nosso tempo, a gente precisa se dar esses momentos. Tempo de qualidade para nós mesmos. Para né? nós mesmos. A gente pede tanto tempo de qualidade, às vezes, num relacionamento, e esquece de ter um tempo de qualidade seu, né? De desenvolver as coisas suas, é uma leitura, sei lá, Assistir filme, praticar um esporte. Depois de 10 anos que eu saí de Xinguara, eu ainda tô meio fujona, mas voltei a jogar handball, que é uma coisa que eu sempre gostei e não tive oportunidade na faculdade, nem no ensino médio. E aí eu falei assim, vou fazer isso por mim. Ainda tô adaptando, né? Porque também a gente tem que entender que não é porque a gente quer que a gente também vai conseguir fazer tudo, todos os hobbies, todas as coisas. Mas só de considerar, colocar um pouquinho mais de mim na minha rotina, eu já me sinto completa. O seu dia já melhora, você já sente outra coisa, já se sente mais tranquilo de seguir na sua rotina. Às vezes é uma coisinha ali, aquela horinha que você reservou para aquela atividade que te faz tão bem, te desencadeia uma semana muito mais tranquila na vida. Autocuidado. E, gente, hobby. Vou procurar o que eu... quero ser tenista, jogar golfe. Não. Eu fui buscar olhar muito para quem eu era sem o trabalho. O que eu gostava de fazer antes do trabalho, né? O que eu gostava. E foi atrás disso que eu fui. Consigo fazer tudo? Não. Consigo ir em tudo? Não. O trabalho ainda toma muito meu tempo? Com toda certeza. Semana passada eu fiquei até 11 horas da noite numa reunião. É para ser perfeito? A Xinguara falou, vai ser 50%, 50%? Vai ser equilibrado? Não. Mas invista. Tenha esse movimento, faça isso, vale a pena. E são palavras aqui, de uma pessoa que estava se esquecendo, porque eu estava me deixando de lado. Menina, mas como eu tava? Amiga, eu tenho buscado muito. A palavra do ano de 2023 de Camille Xinguari é busca. Autoconhecimento. Sentar na frente de um espelho e olhar pra si. Não precisa, gente, ser na frente do espelho, né? Vocês entenderam. Olhar pra si. Sentir. Quando a gente faz isso, falando aqui, é fácil. Sim. Mas quando você encara, você mesmo fala assim, cara, eu preciso buscar algo que eu goste. Eu não tô gostando só de trabalhar. Isso. Falar isso e encarar e se mover é muito difícil. Mas é um exercício que a partir do momento que você começa a praticar, você entende que aquela pessoinha que tá ali, aquele robozinho, ele precisa de cuidados. Sim. E dar uma pausa, desacelerar, fazer hobbies, não vai te deixar pra trás. Não vai te... meu Deus, eu vou ficar pra trás. Tô perdendo tempo. A gente já falou isso em outros episódios. Na maternidade, que a gente trouxe as nossas convidadas, elas falaram disso. Mas quando você entende que não existe essa corrida, que é você e a pessoa e o seu você e você mesmo, você entende que, cara, eu preciso cuidar dessa pessoa. Eu preciso entender o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta, o que é que ela tá fazendo de errado. E você só faz isso no autoconhecimento. Só. É chorando, é falando assim, cara, vacilou. Mas também é parabenizando. Sim. Por falar assim, nossa, Dandara, você tá indo pra academia. Tô me sentindo super bem. Reconhecendo as vitórias. Separei esse espaço na minha agenda, coloquei ali e vamos lá. E como eu tinha falado, gente, que o trabalho é uma relação de cultivar, também ele é uma relação no sentido de vai ter um dia que você vai estar 100%, vai ter um dia que você vai estar 50%, outro dia você vai estar 10%, e aquilo vai ser o seu melhor. Assim como se você começar a desenvolver hobbies, você começar a fazer algumas coisas, vai ter dia que você vai conseguir focar. Eu fiz um acordo com a academia, é o seguinte, eu sei que eu tenho dias que é muito corrido e que o meu trabalho suga, né? E aí, mas eu vou lá, 20 minutos,
meia hora, eu faço e vou embora, né? Por quê? Porque se eu perder aquilo ali, eu perco muita coisa. Eu consegui enxergar que perdendo aquilo ali, eu perdia muita coisa. Eu me perdia. Eu me perdia, né? Então, vamos lá. Vou organizar, vou fazer, vai ser assim, como vai ser? Então, vou fazer desse jeito, desse jeito. E, às vezes, a gente fica assim, mas um hobby não é pra ser planejado, um hobby não é pra ser... Se você é uma pessoa adulta, você sabe que se você não reservar um tempo, você não sai. Você vai chegar em casa, você vai preferir deitar na sua cama, dormir, comer alguma coisa e pronto. E nada mais vai sair. E aí, principalmente, a gente esquece um pouco as coisas. Eu era uma leitora voraz. Eu fui essa pessoa. Eu leio muito pro meu trabalho, mas eu não leio um livro que eu pego pra mim. Assim, uma coisa do dia a dia, sem precisar ter um ganho. Eu pego, trago um material pra ler, eu leio páginas e páginas de estudo e laudo, artigo, não sei o quê. Mas, um livrinho que tá bem ali, eu demoro não sei quanto tempo pra terminar de ler. Porque eu perdi o hábito. Perdi. A Camila Câmara, uma amiga minha, ela lança esse desafio no Instagram dela, 5 páginas por dia. Aí quando você olha assim, você fala, nossa, mas eu consigo muito mais. 5 páginas por dia, meu Deus, que balela. Mas, cara, tem dias que se você não colocar a meta mínima de 5 páginas, você não lê. Não lê nada. Então aí você vai deixando essa leitura que é o seu hobby pra depois e acaba não lendo. Mas é igual você falou, qual foi o último livro que a gente leu que não fosse de cunho profissional? Isso. Né? Esse ano passado eu comprei 3 livros que poderia ser pelo PDF, poderia, mas eu falei assim, eu vou pegar esses livros aqui e eu quero colocar eles como meta. Pode demorar, mas uma hora do meu dia, um momento do meu dia, eu vou focar nisso pra mim, porque eu sei que eu gosto de ler. Então, assim, vou fazer isso por mim, né? Sim, é isso. Então, gente, acho que o que a gente tem pra fechar, assim, olhe pra você e faça por você. O que a gente tá falando é que nós também somos essa pessoa. Eu sou. É muito difícil eu me definir sem o crachá. Se eu tirar o crachá, hoje sobra muito pouco, mas eu estou trabalhando para que daqui a pouco eu tenha muita coisa. Nossa, mas eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o quê. Então, é isso que eu quero, é isso que eu tenho desejo. E no quanto eu ganhei, me fortaleci, olhando para mim, me desenvolvendo e reservando esses momentos para mim. E eles são inegociáveis. Eles são inegociáveis para mim. Hoje, eu tenho na minha agenda, esses momentos fechados são inegociáveis. Assim embaixo. Então, olhem, gente, pensem em vocês. Se esse trabalho faltar, esse trabalho que vocês estão hoje, se acontecer algo, o que sobra? Vamos trabalhar para que sobre muito, para que a gente tenha muita coisa para entregar? Deixamos essa reflexão, né? Quem é você além do crachá? Eu espero que as pessoas que entendem, assim como a gente, que tem um pouquinho de Dandra, um pouquinho de Xinguara, mas que a gente busque se fortalecer mesmo, busque se reconhecer e aumentar cada vez mais o autoconhecimento de nós mesmos, para que a gente possa ser muito mais além do que só um crachá, só um currículo. Só um curso. Só uma graduação. É verdade. Nós somos muito mais além e muito mais complexos que isso. Né? E, assim, manda pra gente aí também, né? Manda lá no Instagram quem é você por trás do crachá. Que a gente quer saber. Acho que foi ótimo. Mais leve, né? O 12º, estamos mais leves, mais tranquilas. E muito obrigada, gente. E é mais um Espetinho de Quinta.